Ah lá, o pessoal começou a entrar. Oi, gente. Meu filho tá gritando. E aí, Caio? Oi, Paulinho. Tudo bem, gente? Vamos começar aqui mais uma live hoje. Esperar só um pouquinho o pessoal entrar para convidar a nossa querida que vai fazer parte hoje, Andréia. Oi, Dulcinha. Irmão Gervásio. Matheus com efeito sonoro. É vida de mãe, ó. A gente vai falar sobre discipulado feminino e incluir. Já coloca no papel aí. Quem é mãe, quem for participar da live, já fica ligado. Isso faz parte. Compartilha, gente, por favor. Aperta essa setinha aqui, ó. Embaixo, no seu celular. O aviãozinho, o foguete. Uma seta. Pra gente poder começar a falar sobre discipulado feminino. Paz a todos, irmão Gervásio. Deus abençoe você estar conosco. Ó, Campinas na nossa live. Vamos lá. Eu não sei mexer muito nesse negócio aqui, não. Pra convidar, tem que apertar nesses dois sorrisinhos aqui? Eu acho que é. É, né? Vamos esperar mais um pouquinho. A gente vai ter colocado uma música. 6 horas. Qual música que você quer falar? Hã? Qual que você quer? Vamos lá. Pessoal entrando. O som tá bom pra vocês? O som, a luz. Manda um joinha aí pra eu saber. Por favor. Já vou começar daqui a pouquinho. A Dulce tá ouvindo, tá tudo certo pra Dulce. Oi, Ismene, a mãe do Caio. Tudo bem, linda? Que bom ter você aqui. Vou começar mais um minutinho, tá, gente? Furioso, poderoso, baixa luz. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É a Andréia. Aqui. Baixa pra mim, por favor. Aí como que é? Aperta? Não aperta? E aí? Ah, já foi. Vamos esperar ela. Nossa convidada do dia. Agora foi. Tá carregando. Oiê! Olá, Tudo bem? boa tarde. Boa tarde. Como Tudo vai? bem? Tá bom o som? Tá ótimo. Tá ótimo. Então tá bom.
Então O tá bom. som, a imagem, tudo ok. Ah, então tá bom. Então tá bom. Tô achando que tá meio... Eu também apoio um pouco dessas tecnologias, mas a gente tem que se reinventar, né? Não tem É, né? jeito. Muito diferente. Eu nunca tinha feito uma live, é a É, primeira vez. Mas vamos lá, né? é a minha terceira só. Então você tem mais experiência do que eu. Ah, Eu confesso que eu tô um pouco tremendo. Mas não, vai mas dar tudo a certo. gente vai se virando, não tem problema não. É verdade, vai dar tudo certo. Andréia, quero agradecer você por ter aceitado o nosso convite. Que Deus te abençoe Sim. grandemente, né? Nós temos aplicado o livro do Pastor Ney, né? Você já vai se apresentar e o pessoal vai saber quem é você. Vou deixar você se apresentar. E está sendo muito edificante na minha vida, na vida dos jovens da nossa igreja, porque eu e o Wellington, nós somos líderes dos jovens, né? Somos supervisores, na verdade, e eles estão estudando o livro do Pastor Ney. E tem sido uma bênção no nosso meio, na nossa vida, tem sido uma bênção o crescimento espiritual, o desenvolvimento deles. Nossa, é maravilhoso. Foi um livro assim que Deus deu de presente ao pastor Ney, ele compartilhou com todo mundo e tem trazido grandes coisas para nós. Isso é muito legal. E agora, a gente já deu um tempinho, né? Eu quero que você se apresente para quem não a conhece. Fale um pouquinho aí pra gente quem é você, sua experiência aí na igreja, como discipuladora, como começou, como que foi tudo. Tá bom. Então, boa tarde, pessoal. Meu nome é Andréia Nascimento, sou esposa do pastor Ney. Nós temos 3 filhos. Estava até ouvindo você falar, né, de criança. É um desafio mesmo, mas Deus nos usa, né? Só a gente se dispor. Então, nós temos 3 filhos. Esse ano eu comecei a estudar teologia também, então, fora as Olha, crianças. Eu trabalho fora, só que eu estou trabalhando agora com a pandemia uma vez por semana só. E estou estudando em casa, estou fazendo faculdade de teologia online, né? que E fora isso, a legal. gente tem um ministério na igreja. Comecei um desafio também, porque aí com as crianças em casa, ter que estudar não é algo fácil. Porque toda hora É, chamam a gente, né? Então é a gente tem que verdade. ir se organizando. É organizar o tempo, né? E eu estou trabalhando com as mulheres na igreja, já tem uns 4 anos que Deus me desafiou a trabalhar com as mulheres na igreja. Nós trabalhamos com célula na nossa igreja, então nós trabalhamos com discipulado. O Sim. discipulado nós temos mais de 4 anos e eu discipulo algumas líderes. Na verdade, hoje eu tenho discipulado líderes. Então foi um É, desafio começar a discipular também, né? Como eu creio que é para todas, principalmente para mulheres, a gente tem muitas correrias, mesmo que são jovens, né? Que é seu público aí acho que é mais jovens, mas a gente tem que se organizar. E a mulher, apesar de conversar bastante, tem mulher que é mais fechada também. Então você tem que criar um sim. vínculo para que a pessoa comece a se abrir, né? Para que ela comece a falar mesmo verdadeiramente, porque no começo o discipulado ele é um pouco superficial, mas com o passar do tempo vai sendo algo tremendo que Deus vai usando e vai trabalhando. E às vezes a gente fica pensando, mas quem sou eu para discipular ou para ser discipulada, né? Sim, Mas não somos nós, é o Espírito Santo que nos capacita e que nos usa apesar de nós. é Né? verdade. Então, eu tenho trabalhado com as mulheres, discipulo mulheres casadas e discipulo uma jovem. Certo. Muito bom, Andréia. Na verdade, assim, eu estava conversando com o Wellington e. Vixe, o pastor Fábio tá na live. Meu Deus. Meu Deus. Eu estava conversando com o Wellington referente ao discipulado feminino. Como existe uma dificuldade no discipulado Sim, feminino, né? Por questão de, a mulher tem umas que falam demais, tem outras que falam de menos, mas existe aquela coisa de como eu começo a discipular, como eu começo a ser discipuladora, como eu me identifico com outra pessoa, com outra mulher, para que a gente possa trocar isso, né? E tem essa dificuldade nesse meio feminino, né? Eu gostaria de saber de você como que foi vencer isso. Por exemplo, eu tenho as meninas as jovens, né? Elas têm dificuldade de encontrar alguém que discipule elas.
né? Ah, porque eu não tenho intimidade com essa pessoa, eu não a conheço, ou como que eu vou falar de um problema para ela? Existe a questão de, tipo assim, precisa existir uma amizade antes para criar uma intimidade? Como que é isso? Como que a gente pode quebrar? Tá. Bom, nós começamos aqui de uma forma hierárquica, né? A gente começou primeiro assim, com a hierarquia, uns canalinhos, né? Nós começamos com os líderes, então foi uma forma de começar, né? Sim. Primeiro nós fomos discipulados por alguém de fora e a gente começou pela liderança. Nós trabalhamos com célula, então nós pegamos os supervisores e esses supervisores tinham que discipular os líderes. Então foi uma forma de... E aí não tinha muito vínculo, porque no começo tinha isso mesmo. Por exemplo, eu discipulo hoje uma mulher que tem muito, uma pessoa que é mais velha que eu, que tem uma experiência tremenda e fantástica na igreja. E eu falei, como que eu vou discipular ela? Como se ela, né, fosse me ensinar. A gente tem isso também. Mas aí, devido a esse fato deles, pastor, da liderança, nós tínhamos que discipular eles. Então foi legal que a gente começou a discipular eles, né? Lógico que no começo tem esse, às vezes fica aquela coisa automática, oi, tudo bem, tudo bem, né? E com o passar do tempo vai gerando a confiança. Mas eu acho que nós tivemos esse problema assim. No começo, o pessoal queria alguém que ela tivesse afinidade, que ela tivesse algum vínculo. Ah, não, eu só quero se tal pessoa me discipular. Mas para a pessoa discipular, ela tem que estar sendo discipulada. Então, é a primeira, vamos dizer, regrinha do discipular. Então, não adianta a pessoa escolher alguém para discipular. Ela, eu quero que, se ela não estiver sendo discipulada ainda. Né? Porque, ao mesmo tempo que eu tenho que cuidar de outras mulheres, eu tenho que ser cuidada também. Né? Então, isso é uma prática do discipulado. Então, às vezes a gente fica procurando as pessoas. E talvez alguém que não seja tão sua amiga, às vezes vai ser melhor com o passar do tempo. Vai se tornar uma amiga, uma pessoa confiável. Eu acho que o principal que a gente tem que ter para alguém discipular, nos discipular, é uma pessoa que seja confiável, uma pessoa de caráter, uma pessoa que a gente saiba que... e isso, por isso que parte da liderança, porque a gente espera que o líder tenha isso, né? Se eu for contar algum problema meu, no meu casamento, na minha vida, no meu namoro, eu sei que ela vai ser confiável, que ela vai conseguir ouvir aquilo, trabalhar aquilo e me ajudar, não vai me julgar, né? Mas é um trabalhar. O discipulado realmente é um desafio para a igreja. No começo as pessoas têm medo, elas querem, mas elas têm medo. Porque, assim, é difícil eu chegar e falar, vou contar minha vida para alguém, né? Contar os meus problemas, os meus medos. Mas é Sim. um desafio. Então, assim, a gente tem que orar muito quando a gente começa, para que Deus mostre a pessoa certa que a gente deve discipular. Então, e como é que a gente começou isso? Nós tivemos esse desafio, sim. Foi muito legal que o Ney, o pastor, eu falo pastor, tá, gente, é costume. Mas ele desenvolveu, eu vou mostrar aqui para vocês, isso aqui é material da nossa igreja, mas ele desenvolveu uma Tá. apostila, que chama apostila de discipulado. Nessa Sim. apostila, tem os 4 Cs que a gente trabalha aqui na nossa igreja da liderança, que é caráter, compatibilidade, o líder tem que ter caráter, ou qualquer pessoa da igreja, né, ela tem que ter caráter, ela tem que ser confiável, né, a pessoa tem que ser confiável, a pessoa tem que ser compatível, pensar o mesmo que a igreja quer, tá ali junto. E ter o compromisso, né, eu quero ser compromissado, eu quero me envolver, né, com a igreja. E através dessa apostila, para quebrar o gelo, são 12 lições. A gente começou a usar ela no discipulado. Então, por exemplo, a primeira lição fala de caráter. Então, muito legal. Fala o que é ter um caráter, uma vida de caráter. Então, eu comecei assim com as meninas. Eu estudava essa lição número 1 e no final eu perguntava para elas, e aí, o que você acha disso? Você acha que você tem um caráter, você precisa melhorar? Tem alguma área da sua vida que você precisa melhorar, de caráter, enfim. E aí nós estudávamos, quando eu comecei, todas as meninas que eu discipulo, nós fizemos a apostila, e com o passar, mulher, você sabe que é algo que daí vai desenvolvendo, né? Com o passar do tempo, com o passar dos dias, a gente começou a conversar. Tem algumas perguntinhas também que nós temos, que é um material que fica... Você não precisa ficar assim com o caderno perguntando. Mas algumas coisas, como está a sua vida de oração, sua leitura da Bíblia, como é que está o seu namoro, o relacionamento com seus pais. São coisas que às vezes a gente vai perguntando e com o passar do tempo e dos encontros, a pessoa vai se abrindo, né? E vai expondo. E nós vamos pedindo a Deus sabedoria. O discipulador não é a pessoa que sabe tudo, pelo contrário, a gente vive pedindo a Deus sabedoria e para que Ele nos capacite. Então, eu acho que a gente não tem que ter medo de discipular. A gente tem que ter dependência de Deus. Acho que o principal é isso, porque no discipulado,
Eu não posso falar o que eu acho como eu, André. Ah, eu acho que você tem que fazer isso. Mas o que que a palavra de Deus diz em relação a isso? Sim. Então, eu acho que o discipulado é muito isso. E para que a gente fale sobre isso, a gente tem que estar estudando, a gente tem que estar em constante oração, né? Então, acho que eu falei bastante. Você tem que ser convicto, né, daquilo que você está fazendo. Sim, Porque olha que interessante, sim, com essa questão que você falou, eu estava estudando sobre isso nessa semana, e eu até fiz uma anotação, né? Que discipulado é mais seja como eu sou do que faça o que eu falo, né? Porque quem você é, isso causa muito mais impacto na vida de alguém, daquela pessoa que você está sim. acompanhando. Então, seu testemunho, sua forma de ser, sua forma de falar, de agir, de se portar na igreja com os irmãos, né? Isso tudo conta, faz tudo parte de um pacote, né? E identificar Sim. isso, eu acho que identificar isso nas pessoas, eu acho que hoje está sendo, na verdade, a dificuldade, né? No meio feminino, identificar isso. Porque a mulher tem aquela coisa, né? Ai, você não falou comigo, eu tô de mal. Ai, você veio com essa roupa, não gostei. Ah, você fez isso pra mim e eu não vou falar com você durante o mês. Ou então, eu faço tudo na igreja, mas tá pesado pra mim, ninguém me ajuda, e aí faz de qualquer jeito. Sabe essas coisas? Existe, né? Uhum, Se uhum. mal, se câncer, existe, né? E a questão de ser discipuladora abrange muito isso de você dar um exemplo daquilo que você é, daquilo que você vive, a pessoa enxergar isso em você, e aí vão ter as pessoas que vai falar, né? Pô, Aline, eu vejo isso em você, será que tem como a gente começar um estudo e tal? E aí vai tendo essa conexão de discípulo, né? Eu acho que isso conta muito também. Eu li isso e anotei, é muito interessante. Eu anotei outra coisa também. É, Pode falar. na vida da gente, a gente é exemplo, né? Por exemplo, os nossos filhos. Se a gente, quem tem filho, eu sei que a maioria do público é jovem, mas para quem tem filho, não adianta você falar para ele assim, não faz tal coisa, mas eu vou e faço. Ele vai ver as minhas atitudes, né? E eu Sim. creio que na nossa vida cristã é assim. A gente É, tem que viver, né? A gente tem que falar o que a gente vive, então a gente tem que ser exemplo mesmo. E isso, às vezes, não é só no discipulado, né? Porque às vezes as pessoas veem nós, nos veem na rua, como que nós agimos, né? Você é cristã, como você age? Então, no discipulado também. Eu não vou querer que alguém me discipule se aquela pessoa tem uma vida que não é legal e que eu sei que, por exemplo, ela não é confiável, né? Falando dessa forma para mulheres, que às vezes tem mulheres que têm dificuldade com isso, com fofoca. Então, se a sim, pessoa realmente ela não é confiável, ninguém vai querer ser discipulada por ela porque vai ter uma dificuldade. Ela vai saber que se ela me discipular, pode ser que o que eu conte para ela não vai ficar só com ela. Então, nós temos que ser pessoas confiáveis mesmo, ter caráter, e ser exemplo, sim, né, para que as pessoas vejam isso em nós e vai surtir um efeito, porque isso vai passando de um para o outro, né? sim. Uma cadeia, né? Vai passando de um para o outro. Eu, assim, Andréia, como supervisora das meninas agora, esse ano, né, a gente tem trabalhado com elas, com eles, com os jovens. Tem sido bom, tem sido edificante, mas eu vejo, assim, a necessidade de estudar mais, sabe? De fazer mais curso para mulheres, de aconselhamento, porque existe essa falta, né? Como você está fazendo teologia, está se aplicando para você poder passar mais esse ensinamento, né? Para você ensinar a obedecer, para você discipular, para você andar com a pessoa, para você, como que eu posso dizer, para você impactar a vida dessa pessoa, né? E tem líderes dentro da igreja e mulheres de líderes dentro da igreja, mas que a gente. Não estou falando só da minha igreja, estou falando de uma forma geral, porque eu conversei com um amigo meu essa semana, e ele falou que é muito difícil essa questão das mulheres. Tem mulheres que querem fazer, que faz, acontece e tal, mas existe muito essa falta, né, de liderança feminina dentro da igreja de mulheres para acompanhar seus esposos que são líderes dentro da igreja para fazer essa questão de discipulado, da célula, fazer acontecer isso, né? Existe isso
você viu essa dificuldade aí quando o pastor implantou essa questão de discipulado na igreja? Como é que foi? Já existia pessoas que você conseguia trabalhar e o trabalho desenvolveu assim de uma maneira grandiosa? Ou teve essa dificuldade no começo, meio e fim? Não, a gente teve dificuldade sim, a começar em mim, quando nós começamos a implantar a igreja em célula, faz mais de 10 anos que a gente está no ministério, e quando a gente plantou a igreja em célula, eu falava assim, olha, eu sou a esposa do pastor e eu vou estar... E na época eu trabalhava demais, eu sou enfermeira, então eu trabalhava em 2 hospitais, a gente ainda não tinha filhos, vida corrida, fazendo faculdade, então eu não era muito envolvida. Eu sempre estava lá, eu era, né, estava na igreja junto com ele, mas eu não tinha sentido que ainda era o momento de eu estar trabalhando efetivamente. Quando ele assumiu a igreja, eu não já fui para trabalhar com as mulheres, não trabalhava, mas eu fui desafiada por Deus mesmo. E quando a gente começou a desenvolver o discipulado na igreja, eu participei do encontro de mulheres, que foi bênção, e que hoje a gente está fazendo aqui na nossa igreja também, começamos o ano passado. Muito bom, muito bom. E num desses encontros foi que eu fui desafiada por Deus. Deus me chamou para poder trabalhar com as mulheres da nossa igreja. Foi tão interessante, que foi justo na época que eu estava com 3 filhos, trabalhava, e eu falei, gente, agora? Mas é assim que Deus faz. E aí eu voltei desse encontro assim, apaixonado, falando, a gente tem que trabalhar mais, e tinha algumas líderes, umas meninas maravilhosas que vamos para cima, e nós começamos a trabalhar, mas a gente teve desafios como a gente ainda tem aí, né? As mulheres, às vezes, devido à nossa correria, às vezes a gente fala, deixa para os homens fazerem, mas eu creio que o Senhor quer nos usar como mulheres que façam a diferença, independente se é na juventude, se é em mulheres casadas, se é com adolescentes, nós precisamos fazer a diferença na vida dessas mulheres, né? Deus quer nos usar. E quando eu resolvi fazer teologia, as crianças vivem falando, quando eu estou na correria, mãe, por que você resolveu estudar de novo? Aí eu sempre falo para eles, mãe, por que você está estudando? Você já não estudou? Por que você está estudando de novo? Eu falo sempre para eles assim, eu quero fazer o melhor para Deus. Então, eu sempre falo para eles, eu estou estudando de novo porque eu quero aprender mais para fazer o melhor para Deus. Então, a gente tem que nos desafiar cada dia. Deus quer nos usar. A gente tem que vencer medos. Eu sou meio tímida. Quando meu marido falou da live, eu falei, ai, amor, eu sou meio tímida, mas eu tenho vencido os desafios do Senhor. Deus tem me chamado para trabalhar e eu tenho aceitado. Não é algo fácil, mas eu tenho aceitado, sim. Então, tem essa dificuldade, sim. Não é só nós tivemos essa dificuldade aqui na nossa igreja, mas hoje eu vejo que as mulheres estão aceitando mais os desafios mas a gente tem medo, né? A gente tem muito medo. E eu acho que isso que faz com que a gente, às vezes, não faça, pelo medo. Aí deixa de lado, né? Acaba não fazendo nada e a igreja não desenvolve, não evolui. E o pastor implantou na igreja e ele quer ver acontecer e tal. E tem aquela coisa que empaca, né? É complicado, assim. Mas a gente vai fazendo aos poucos e vai crescendo juntas, né? Como você falou. É entender que Deus tem o chamado. Deus dá o chamado e a gente tem que ir fazer, né? E de fazer discípulos, a palavra, né? E assim, André, na questão no caminhar de discipulado, existe aquele tempo que a gente faz o convite para a pessoa. Eu queria saber de você como que é fazer esse convite, por exemplo, a convidar a caminhar junto com essa pessoa. Eu coloquei aqui no meu rascunho, né? No discipulado, nós convidamos outras pessoas a caminharem conosco. Para fazer esse caminho da vida. Como devemos desafiá-las, exortá-las ao longo desse caminho, como fazer, para ela não entender também que nesse discipulado você está crescendo junto com ela, você não está só exortando, você não está só ensinando, mas você está caminhando com ela. Primeira coisa que eu fiz com as meninas que eu comecei a discipular, né, conversar com elas, falei, olha, a gente está pensando no discipulado, mas eu gostaria que você orasse, para ver se você quer também. Porque nós já tivemos aqui na nossa igreja pessoas que não queriam ser discipuladas por outras pessoas, e vai ter isso. E a gente tem que respeitar também. Né? A pessoa vem procurar a gente no particular e fala assim, olha, eu não queria ser discipulada por aquela pessoa, por determinada situação, ou por... Então, a gente fala, olha, ora, se realmente for isso. Mas se realmente é aquilo, tem que ser respeitado também. Então, a primeira coisa que eu falo
para desafiar alguém a discipular outro, e até para discipular, vamos orar relacionado a isso, e a gente marca um dia para conversar. E aí a gente ora e vê se era isso mesmo. E é o que você falou. E a gente fala que é uma troca, porque o discipulado é uma troca de conhecimento. Você está ali para caminhar junto. Você não está ali para ouvir se ela vier contar para você uma dificuldade ou um pecado. Ah, e você é pecadora, para julgar. Não. A gente está ali para acolher, para mostrar de acordo com a Bíblia, olha, isso está errado, tem que ser corrigido. Mas para amar também estar junto. É uma pessoa que a gente sabe que pode contar. Olha, se eu tiver com dificuldade, eu sei que eu posso contar com ela. Eu sei que ela vai estar orando por mim, eu sei que ela vai estar me ouvindo, né? Porque às vezes a pessoa não tem, às vezes, facilidade de comentar esse problema com outras pessoas, mas com o discipulador ela tem. Então, o discipulado é um desafio no começo. Você vai, às vezes, se você tiver, por exemplo, eu tenho que chamar você, eu vou te discipular. Então, a primeira coisa que eu falaria para você, olha, você sabe que a gente está começando discipulado aqui na nossa igreja, eu pensei em discipular você, estou orando por isso, mas eu gostaria que você orasse também. E que você fosse sincera para saber se você quer ou não. Às vezes a pessoa vai falar assim, não, eu acho que ainda não é o momento, eu não quero. Né? E vai ter isso também, de algumas pessoas que não vão querer. Sim. E a gente tem que respeitar. Então, nós já tivemos isso de pessoas que não quiseram ser discipuladas, então não foram. Só que aí tem uma quantidade também de pessoas, que é algo que a gente trabalha. Hoje, eu estou discipulando mais do que eu deveria de pessoas, mas eu tenho orado, mas eu não posso simplesmente falar, agora eu não vou discipular mais e pronto. Eu teria que passar esse discipulado. Então, já que vocês vão começar, uma coisa legal para começar, e de repente começar com no máximo 3 pessoas. Porque quando a gente começa a discipular muito, e depois você vai ser difícil, você tem que passar outra pessoa para outra pessoa, mas tem que ser uma pessoa que ela confie, ela desenvolveu um vínculo com você. Então, tem tudo isso. Então, foi um dos nossos erros. Sim, foi um dos nossos erros. Hoje eu discipulo mais mulheres do que eu deveria. E aí agora é um desafio, a gente tem orado por isso, porque a gente também tem que ter tempo, né? No nosso discipulado, quando nós começamos, nós fazíamos semanal. Toda semana, nós nos encontrávamos na igreja, 1 hora o discipulado. E a gente começou a orar e a gente começou a fazer o discipulado agora quinzenal. Então, a cada 15 dias, a gente se encontra. Com a pandemia, né, acabou que não teve discipulado. Então, eu converso com as meninas, mando mensagem, falei para elas que nós vamos voltar ao discipulado online, mas eu tenho sempre falado com as meninas que eu discipulo, tá tudo bem, a gente conversa pelo WhatsApp, mas também tudo isso tem que ser colocado no papel, porque o tempo... Então, se você começa a discipular a pessoa e você não consegue, às vezes... o dia que você marcar, você tem que cumprir aquele tempo. E tá lá, mas o discipulado tem que ter horário para começar e para terminar. Porque senão estende muito e fica cansativo. Então, são vários detalhes que tem que ter no discipulado. Olha, você tirou uma grande dúvida da minha mente, porque eu tinha um bloqueio muito grande em pensar, por exemplo, que discipulado, ser discipuladora, eu sou de uma pessoa só. Não posso ser dividida. Eu pensava assim, entendeu? E eu conversando com ele, então meu marido, ele muitas vezes falou para mim, né, que não, que o discipulado ele pode acontecer em um grupo. E o pastor também fala isso, né? Como que você faz com elas? Você monta um grupo, hoje em dia na era tecnológica, existe um grupo feminino no WhatsApp e tal, essas coisas. Você tem essa estratégia de grupo feminino, você estuda livros com elas, da Bíblia, como que você faz? Como que você concilia? Porque você falou que você tem mais do que você deveria, né? Mas você precisa cuidar, né? As meninas precisam ser cuidadas por você, você tem esse dever, né? Como que você faz para conciliar isso daí? Porque eu vou confessar para você, eu me perco um pouco e eu tenho uma só. Às vezes eu falo assim, meu Deus, estou em falta, sabe? E eu queria que você falasse um pouquinho mais, porque eu tô sentindo a necessidade de ter que cuidar de mais algumas, entendeu? Então, quando nós começamos o discipulado, nós fazíamos individual. Então, tinha esse encontro, então, para mim era um desafio. Eu deixava a segunda-feira para discipulados. As crianças iam para a escola à tarde, deixava tudo aqui em casa e ia para a igreja. Ficava lá da 1 às 5 discipulando. 1 às 2, 2 às 3, 3 às 4, 4 às 5. Vinha para casa, dava lanche para as crianças, voltava, 6 horas,
tinha mais um discipulado. 7 horas eu já ia com os 3 correndo na igreja. Os Eita. meus não são tão pequenos, tá? Eles É. têm 13, têm 11, têm 9, mas mesmo assim, e eles correndo para a igreja, e meu marido fazendo discipulado na sala dele, e eu com as meninas. Mas isso era semanal, ficou algo que estava cansativo, tanto para as crianças como para as pessoas, e aí nós começamos a fazer quinzenal. Mas nós estamos com o objetivo aqui na igreja, nós íamos implantar isso, e começou a pandemia, de fazer o discipulado a cada 15 dias, sendo uma vez o grupo de discipulado. O que seria isso? Estudar um livro, como você falou, ter esse GD, que seria grupo de discipulado, e uma vez no mês fazer o discipulado individual. Por que tem que ter essa necessidade? Porque às vezes no grupo a pessoa não vai conseguir colocar algo que ela precisa para você. Sim. Mas as meninas também têm total liberdade de mandar mensagem a hora que elas quiserem. Andréia, ora por mim, não está acontecendo isso. Agora, a sua pergunta, na pandemia, na verdade, no começo ficou tudo muito bagunçado. As meninas que eu discipulo também são casadas, têm filhos, algumas têm filhos na idade dos meus. A gente não conseguiu marcar um horário para a gente estar estudando. Então, na pandemia, a gente se falava mais assim. Eu orava por elas, mandava oração, tinha mensagens no particular. Mas a gente não conseguiu marcar um grupo de estudo, como você falou, por causa do horário. Foi muita coisa acontecendo junto. As crianças estão tendo aula online. Então, foi uma mudança tremenda. Mas a gente quer voltar a fazer assim quando retornar. Ter uma vez o grupo de discipulado, aí sim escolher um livro para estudar. E uma vez por mês a gente tem o discipulado individual, que isso é muito importante. Que aí a pessoa vai estar abrindo o coração dela, vai estar compartilhando as dificuldades dela. Entendi. E essas meninas que você discipula, você as convidou ou elas chegaram até você para ser discipuladas? Abaixa um pouquinho, por favor. Na verdade, foi por causa da liderança, né? Como nós começamos a liderar, então a gente começou a discipular os supervisores e alguns líderes. No começo não tinha quase ninguém discipulando, então teve que ser assim. Por isso que a gente ficou com bastante, porque a gente precisava multiplicar isso. Nós precisávamos discipular eles para que eles discipulassem outros. Então, aí foi mais assim, foi mais por ser líderes. Algumas, essa jovem que eu discipulo, eu acompanhei ela desde quando ela veio para a igreja, fiz de João com ela, acompanhei no batismo, então eu acabei continuando com ela. Eu falo que é minha filhinha, mas a gente discipula mais assim, todas são minhas filhas, eu brinco, né, até como é que é mais ela, a minha filha, sou mãe de várias, né, tenho filhos, porque o discipulado acaba se tornando uma paternidade, uma maternidade de um cuidado mesmo. É algo muito legal. Mas aí a gente vocês vão ter que viver a realidade da igreja de vocês, da equipe, dos jovens. Olha, a gente pode fazer de 15 em 15 dias, a gente pode fazer em grupo, e de repente as meninas me chamam para conversar depois no particular, se for necessário. Enfim, o discipulado é muito de acordo com a realidade de cada igreja, né, de cada pessoa ali também, porque a gente tem que levar tudo isso em consideração. Né? Sim, é verdade. E é verdade, não tem nem o que falar, né? O discipulado feminino, ele precisa acontecer. Porque, como eu estava falando, estudando essa questão do discipulado feminino, o público feminino na igreja é muito forte, né? Em questão de sociedade feminina, congressos e tal, encontros, chá das mulheres, tudo isso existe, né? E se não existe esse discipulado, esse companheirismo, essa fidelidade, a sensibilidade uma da outra, né, de andar junto, praticamente 40% da igreja está morta, vamos dizer assim, né? Existe a competitividade e ela não tem que existir, né? Pelo contrário, ela precisa morrer para que o trabalho da igreja caminhe e cresça. Porque, sabe por que, André, eu penso isso? Porque as meninas mais novas, eu vejo muita dificuldade delas encontrarem, terem essa visão futura de, tipo, eu preciso cuidar de alguém quando eu for mais velha, eu preciso encontrar uma discipuladora agora. As jovens casadas têm dificuldade de encontrar as mais experientes para auxiliar, para caminhar, para ensinar, sabe? Criar uma estrutura no casamento, como lidar com as dificuldades, com as situações e tal. Não sei se existe isso daí, eu acredito que exista, né? Então, assim, a visão que eu tenho
para esse lado feminino, é mais por isso mesmo, preocupação, porque para mim foi muito difícil, né? Ser sincera com você, para mim foi muito difícil essa questão de discipulado, de discipular alguém, ser discipulada e tal. Mas isso traz uma saúde muito boa, tanto para o meu casamento, quanto para a minha vida espiritual, para a minha vida profissional. Como fazer elas entenderem isso, que é necessário fazer com que o discipulado seja ativo na nossa vida, que seja algo principal, sabe? Que seja algo acima do trabalho, acima da religiosidade, que o discipulado, ser imitador de Cristo, tem que existir. Eu acho que é um desafio, né? Como você colocou, mas eu acho que quando a gente vive isso, a gente é apaixonada por isso, quando elas verem que eu vou discipular, mas eu vou com amor, eu faço isso de uma forma que não é algo pesado para mim. Eu gosto de estar com as meninas, apesar de ter mais do que deveria, mas é muito bom. Elas vão se apaixonar. Poxa, olha como ela age, olha como ela faz. E eu acho que é legal, que, como você falou, discipular é uma bênção, porque eu me cobro mais, porque eu tenho que ser exemplo. Então, eu vou me cobrar como tratar melhor o meu marido, vou me cobrar mais quanto a ler a Bíblia, porque como eu posso falar para alguém, você está orando e lendo a Bíblia, se eu não estiver orando e lendo a Bíblia? Sim. Então, eu acho que o discipulado nos traz também isso de um crescimento para nós mesmos, sem que ninguém nos cobre, o Espírito Santo está nos cobrando, né? Porque a gente quer, para a gente fazer, a gente tem que ser, né? Sim. Então, eu acho que, mas é isso, eu acho que para começar, quando vocês começarem, vocês vão ter que ser discipulados por alguém. Então, vamos supor que eu estou te discipulando e agora você vai começar isso aí na tua igreja. Você vai falar, gente, estou começando um discipulado, está sendo muito legal, eu quero que vocês vivenciem isso, vocês vão gostar. Então, opa, tem algo legal ali, eu quero conhecer isso. Eu acho que assim, passar que é algo legal, não é algo maçante, porque não é algo que, mais alguém, mais uma mãe para me cobrar, né? Porque quando a gente fala paternidade espiritual, dá a impressão de que então vai ser mais alguém, principalmente se você trabalha com jovens, não sei se com adolescentes também, tem isso, né? Porque essa idade os pais cobram, né? Então, às vezes fica essa ideia de, mas mais alguém para me cobrar? Não, é alguém que vai estar te caminhando junto, que vai estar te mostrando como você agir em determinada situação e vai estar aprendendo com você. Então, é uma troca. Mas eu acho que quando a gente gosta do discipulado, se apaixona por ele, as pessoas vão automaticamente também se apaixonar pelo discipulado e vão querer. Você vai ver que as pessoas vão começar a procurar vocês, não, mas vocês precisam arrumar alguém para me discipular, porque eu quero isso. Né? Vai ver a transformação na vida dos outros, vai falar, eu quero isso para minha vida, porque está sendo muito legal. E tem as bênçãos, assim, colhe frutos maravilhosos. A gente vê como as mulheres da nossa igreja têm crescido, têm amadurecido, têm aceitado desafios, e eu vejo que começou com o discipulado mesmo. Deus tem abençoado grandemente. Tem uma pergunta aqui, meninas. Tem uma regra específica de como iniciar? Tem uma regra específica de como iniciar um discipulado? É necessário seguir um padrão, como, por exemplo, as mais velhas discipularem as mais novas, casadas discipularem as solteiras, enfim. Tá. A primeira coisa que eu acho que você já sabe, mulher só discipula mulher, tá? Sim. A gente discipula mulheres. Né? Mas uma mulher casada pode discipular uma solteira? Pode, acho que vai ser até legal, porque vai ter coisas que ela vivenciou, que ela pode ajudar. Mas não é uma regra. Só a casada que pode discipular solteira. Uma moça solteira pode discipular uma outra moça solteira também, desde que ela esteja sendo discipulada. Agora, por exemplo, se eu tenho uma moça mais nova, né, como perguntaram também, uma pessoa mais nova pode discipular uma mais velha? Pode, mas aí vai depender da vivência, né, do tempo que ela tem, por exemplo, de maturidade cristã mesmo. Eu discipulo pessoas mais velhas que eu, né, e são bênçãos, pessoas, e eu acho que isso é um desafio e humildade da parte delas também, porque elas poderiam estar me discipulando, porque são mulheres incríveis e que poderiam estar me discipulando. Né? Então não tem que ser assim. Agora é lógico, uma menina de 14 anos não vai ter maturidade para discipular uma de 20. Então tem algumas coisas que vai ter algumas regrinhas que vai estar vendo. Mas não é específico, só casada que pode discipular solteira, não. Não tem. Não tem, né? Tipo, não tem eu ia fazer até essa pergunta. O discipulado precisa ser estruturado, precisa ter uma risca, um caminho a seguir, algo certo, algo que você foque, você fala assim, não, o discipulado eu tenho que ir por aqui.
tem um curso de discipulado, então eu só sou discipuladora se eu seguir isso daqui. Eu ia até fazer essa pergunta. Tá, algumas igrejas têm alguns cursos que fazem, outras é só uma conversa mesmo. Mas o que que eu acho que é importante, assim, como eu disse, nós aqui na nossa igreja fizemos essa apostila, foi muito legal para começar, porque quebrou o gelo. E eu já vi, por exemplo, vamos falar do caráter. Por exemplo, se alguma pessoa tinha dificuldade nessa área, já era uma área que eu sabia que eu precisava trabalhar melhor na minha discípula. Então, não tem nenhum livro, alguma regra que você siga. Vai ser de acordo com a realidade de vocês. Mas aí, de repente, é legal, de repente, você trabalhar. Ah, por exemplo, o livro que esse que vocês estão lendo no livro é no livro do discipulado, não é esse o livro que vocês estão lendo? É um livro muito legal que, de repente, daria para começar o discipulado. Ou então, nós fizemos essa apostila porque para a gente começar, depois foi desenvolvendo. Nós temos umas perguntinhas também que eu posso te mandar. Não é que a pessoa vai ficar, porque se a pessoa você está com papel assim, e aí? Você orou? Você não sei o quê? A pessoa... Mas é algo que eu acho que é importante no discipulado, principalmente para mulheres. A gente fala muito, né? Do começo a mulher é tímida, mas depois ela começa a falar. O discipulador, ele tem que ter um foco. Qual que é o foco ali? Aquela mulher tem aquele tempo ali para ela contar um pouco dela, para ela falar um pouco da vida espiritual dela, da família, mas que ela não perca o foco. Sim. Você vai ficar 1 hora com aquela pessoa, se for individual, mas não pode ser 1 hora que ela fique contando de não sei quem, de não sei quem, de não sei quem, e aí você termina o discipulado e fala assim, o que foi o discipulado? Então, eu acho que uma coisa que tem que ficar muito clara, esse momento, a gente tem que falar para ela, esse momento é para eu cuidar de você. É lógico, se ela vai contar uma situação que aconteceu com ela, que envolve outras pessoas, tudo bem. Mas o foco ali é saber que ela está espiritualmente, como é que ela está fisicamente, como é que ela está em todas as áreas da vida dela. Então, a gente tem que trabalhar isso para não perder o foco. Porque senão a gente perde o foco. E às vezes eu terminei discipulados que eu falava assim, eu não consegui perguntar se ela orou, se ela leu a Bíblia. Então, a gente tem que ter esse foco. Então, é legal, de repente, vocês trabalharem vocês mesmos aí na igreja, algumas coisinhas que eu acho que é necessário ter no discipulado, para começar com as meninas. A gente vê que aqui nos nossos jovens, eles têm uma dificuldade tremenda para orar. Eles têm uma dificuldade tremenda. E no discipulado, você faz desafios com as suas discípulas. Olha, vamos combinar todo dia da gente orar? Vamos combinar de nós lermos a Bíblia juntas? Você pode fazer desafios que vai ajudando. Então, isso é legal também. Mas, assim, cada igreja faz o discipulado de acordo com a sua realidade. Nós aqui adotamos a apostila para começar, foi muito legal. Sim. E com as meninas você usou algum livro, sem ser apostila, alguma outra estratégia do tipo, assim? Não, depois da apostila a gente já começou a conversar mesmo, a trabalhar, e aí iam surgindo situações de casamento, situações de trabalho, e a gente orava ali, e quando, se fosse necessário trazer algum livro, olha, você está com problema no casamento, nessa área, vamos estudar esse livro. Mas eu quero agora, a partir do ano que vem, a gente tem esse grupo de estudos. Aí sim eu vou usar um livro específico para geral. Mas você pode usar de acordo com a sua discípula, é uma jovem que está com dificuldade na área sexual. Você pode usar um livro para ajudá-la nessa área. É uma mulher que eu sei que tem dificuldade com fofoca, e ela reconhece isso e ela está te pedindo ajuda. Então, a gente vai pegar um livro para trabalhar, para estudar com ela, para poder mostrar para ela o que a Bíblia diz. Então, conforme a pessoa vai mostrando para você a dificuldade que ela tem, é onde você vai trabalhando com ela, entendeu? Legal, entendi. E como você lida com a questão de discipulado e filhos? Porque você falou, somente as mulheres, né? O pastor Ney comentou na live que ele fez com o Caio, que ele discipula os meninos e você discipula a menina, né? Como que é para você discipular sua própria filha? Isso é bom acontecer, por exemplo, eu tenho uma filha de 15, 16 anos. Eu posso ser a discipuladora oficial, ou então eu tenho uma menina casada já. Como que a gente faz para conciliar isso? Como que você faz?
Não, o discipulado, trabalhar com as crianças, a gente vai até os 12, 13 anos, porque a partir da minha filha tem 13 anos, ela já está na adolescência. E Aham. a partir desse momento, o filho tem coisas que ele não vai querer compartilhar mais com o pai, né? Ele vai, tem aquela idade que dá uma afastada, então não é mesmo legal o pai discipular, o pai ou a mãe discipular. Mas aí como é que eu vou fazer para passar? Aqui nós temos células de adolescente. Minha filha ainda não está sendo discipulada por algum líder, a gente está procurando isso, mas a gente sabe que tem todo um processo, mas aí ela vai ser discipulada por alguma líder ou por alguma... No caso, como ela é adolescente, ela não vai ser discipulada por um adolescente da idade dela, porque não vai ter maturidade para discipular. Ela pode ser discipulada por uma jovem, ou, né, ou por alguma líder ou uma jovem. Mas, a partir de uma idade, os pais não discipulam mais. Por exemplo, que nem você colocou, eu tenho uma filha casada. De forma alguma, às vezes a filha vai querer compartilhar algum problema dela, do casamento, com a mãe dela. Ela vai querer compartilhar isso com outra pessoa. Então, não é legal a mãe discipular, não. Aham. Certo? Mas passou uma certa idade, é legal ter um discipulador para esse jovem. Certo. A Ju Flor, tá perguntando, André, quem pode discipular uma mulher viúva? Tá. Se na sua igreja tiver já uma mulher viúva, vamos supor que eu não tenho nenhuma mulher viúva sendo discipulada. Então, alguma casada vai ter que discipular ela para começar, né? Então, não tem problema. É lógico, essa mulher viúva, ela tem talvez dificuldades, que se eu for casada, eu não vivenciei ainda, se meu marido está vivo, né? Eu não vivenciei ainda, mas eu posso ajudá-la. E eu sei que depois, talvez, Deus vai colocar ela para discipular outras viúvas e vai ser bênção, né? Então, uma mulher casada pode discipular uma mulher viúva. Eu acho que nesse caso não seria legal, talvez, uma moça solteira, Sim, porque ela vivenciou um casamento né, e o marido que morreu. Então, mas uma mulher casada pode sim discipular uma mulher viúva. certo. Senhoras, por exemplo, às vezes as senhoras mais velhas, elas querem ser discipuladas por mulheres mais velhas, e a gente tem que respeitar tudo isso. Às vezes existem alguns tabus, né? Então, por exemplo, nós tivemos isso de pessoas que falaram assim, mas fulano de tal que vai me discipular, porque ela é tão mais nova que eu, então vai ter esses problemas. Se a pessoa não quiser, a gente tem que respeitar. Ah, mas porque é a maturidade cristã que importa. Por exemplo, no caso da mulher viúva. Mesmo que eu tenha 42 anos, se uma mulher for viúva na igreja, eu posso discipular ela. Mas se ela falar assim, não, eu não quero você, eu quero uma senhora de 60 anos, eu tenho que respeitar isso também. Sim. Então, cada caso tem que ser avaliado. Uhum. Muito bom. A Mazinha colocou a meia ideia de termos uma visão inicial para começarmos. Realmente, Mazinha, é maravilhoso. Estou conversando com a Andréa, vendo a Andréa falar, e as ideias vêm, a vontade vem, a gente sente aquela coisa, né? De poder fazer mais. E que essa live as meninas da igreja possam assistir depois, as jovens que estão aqui, que estão assistindo, possam entender a importância do discipulado, né? Eu falo que é uma bênção na minha vida ser discipuladora, né? É uma bênção na minha vida. Eu tive uma época no começo do casamento, o começo do casamento é sempre mais difícil, né? As pessoas falam assim, é um ano de casado, tá em lua de mel ainda. Para mim não foi, não. Né, foi muito difícil, assim, adaptações, as situações financeiras, tudo, né? Foi muito difícil. Teve uma época que eu não estava suportando, eu não estava, sabe, aquele peso no coração. E aí eu fui e conversei com uma pessoa e essa pessoa, ela me ajuda até hoje. Essa pessoa, ela me ajuda até hoje. E ela fez com que meu casamento, eu enxergasse de outra forma certas situações na vida de uma mulher casada, recém-casada, sabe? E como é bom isso, como é bom. Eu queria que todo mundo entendesse, assim, como é bom ter com quem você compartilhar certas situações, né? É de você andar junto, você ter uma certa intimidade. E isso é muito legal. E você, Andréa, foi uma bênção essa live. Deixa eu ver se tem mais alguma outra perguntinha aqui. Deixa eu falar uma coisa que você vai falando, a gente vai lembrando, né? Por exemplo, no caso aí, a maioria são jovens solteiros, né? Mas se você trabalhar com jovens casados, o que é legal? Nós discipulamos o casal, eu discipulo a esposa e o meu marido discipula o marido. Porque às vezes ela vai compartilhar comigo algum problema do casamento dela,
que eu sei e vou procurar tratá-la daquela forma, e meu marido vai tratar ele, e às vezes a gente tá ali junto para acompanhar. Então é legal, não é uma regra. Mas seria legal, se for casado, que o casal discipule o outro casal, entendeu? Ah, Sim. tá namorando, por exemplo, no seu caso. É um casal que está namorando, que já está noivo. Então você discipularia ela e o seu marido discipularia o rapaz. Seria Aham. melhor, Eu tá? e o Então é Wellington, interessante. em 2018, nós casamos em 2017. Em 2018, o Wellington foi líder de uma célula. E a gente teve duas experiências, assim, enriquecedoras para a nossa vida. Nós acompanhamos dois casais, de amigos que estavam participando dessa célula, estavam com dificuldades no casamento. Mesmo a gente sendo recém-casados, a gente pegou um casal que eles estavam, assim, no ápice, tipo, da paciência e no fim do amor um com o outro, sabe? E não foi por mim nem pelo Wellington, mas a gente acompanhou aquele casal e eles estão juntos até hoje. Ela estava decidida a se Amém. separar e eu falei para ela que conversei com ela, andei com ela, né? E isso foi muito edificante. E realmente, quando tem um casal para discipular outro casal e que você mostre na Bíblia a palavra de Deus, que fala assim, olha, você tem que andar por aqui e não por aqui. Deus fala para a gente fazer assim, assado. Né? E o discipulado, ele tem isso, né? De você instruir nos caminhos do Senhor, você instruir na palavra, aquilo que Deus deixou para a gente, né? De maior, o bem maior. Isso é perfeito, é maravilhoso, assim. Amém. O discipulado é um presente que Jesus deixou para nós, e apesar de nós, ele nos usa. Então É, eu vejo assim que a gente não tem que ter medo de falar quem sou eu. Fala, Deus me capacita e usa, como você colocou, ó, vocês eram recém-casados e abençoados. E eu tenho certeza que nesse processo vocês foram abençoados também. E como é sim. gostoso quando a gente cuida de alguém e a gente vê aquela pessoa progredindo e melhorando, e Deus fala, olha, eu te usei e você é abençoado também. Então, acho que eu queria deixar para as meninas que estão ouvindo, não tenha medo de querer discipular e de ser discipulado. Às vezes é quebrar barreiras mesmo, porque a gente tem medo de se abrir, de contar um pouco da nossa vida, mas creia que Deus vai colocar o discipulador certo para cada um. Deus vai Amém. colocar a pessoa que Ele quer. Então a gente tem que pedir sempre assim para o Senhor, não coloque quem eu quero, mas quem o Senhor quer. Porque às vezes a gente quer escolher, né? Eu só quero se for É, aquela, mas Deus vai falar, não. Como a gente não escolheu os nossos pais, Deus mandou os pais que nós precisávamos, e hoje, né, quando a gente é casado, tem filho, a gente fala, Deus, obrigado, né? Porque a minha mãe fez isso para mim, fez aquilo, eu creio que o discipulado é isso. Deus vai mostrar a pessoa certa para que a gente discipule, para que a gente cuide, e a pessoa certa que vai cuidar de nós também. é Mas o verdade. discipulado é bênção, sim, acho que partiu do coração do Senhor para nós. Amém. A Amazinha colocou, aproveitando o gancho, a última perguntinha, tá, André? Aproveitando o gancho, Tá. quem é aconselhar uma mulher que tem um lar dividido? Pois há experiência que fogem do contexto do lar cristão. E a pergunta se estende para os filhos, desta união. Você entendeu? É, deixa eu entender, a pessoa que é casada com um descrente, seria isso a pergunta? Isso. Quem é aconselhado a aconselhar uma mulher que tem um lar dividido? A mulher é cristã e o marido não. Quem pode aconselhar essa mulher? Ah, tá. Eu acho que talvez ela queria saber se a pessoa solteira pode. Eu acho que o ideal seria uma mulher casada. Eu acho que o ideal nesse caso seria uma mulher casada. Não tem problema uma mulher solteira e conversar com ela, mas talvez uma mulher que fosse casada, que tivesse uma vida, né, que vivesse de acordo com a vontade do Senhor, para mostrar para ela de acordo com a Bíblia. Mas assim, se a mulher já está casada, o que a gente pode aconselhar nesse caso? Ela já casou, porque quando é o jovem está namorando com um descrente, a gente aconselha, olha, não é o que a Bíblia diz. Mas se ela já está casada, qual o conselho que eu preciso dar para essa mulher que já casou? Então, ela já casou, né? Então, eu não posso falar para ela agora se separa. Eu tenho que aconselhá-la a ter sabedoria, a viver de acordo com a palavra de Deus diz, a respeitar o marido, mesmo quando ela não concorde, porque se ela decidiu casar com ele, mesmo que talvez ela não conhecesse o evangelho antes, não sei qual é a situação, agora ela tem que orar. Ela tem que orar
para que o Senhor mude o coração desse homem, para que esse homem venha entregar a vida a Jesus. Mas, assim, a gente tem que aconselhá-la a ter sabedoria, a ter paciência, né? E esperar no Senhor. Amém. E aproveitando a pergunta da Mazinha, uma mulher que é cristã e o esposo não é cristão, mas essa mulher que está na igreja, ativa na igreja, que você vê que tem uma vida temente ao Senhor, ela pode normalmente ser uma discipuladora. Pode, não tem problema algum. A única coisa, se o marido dela impedir, eu não quero que você faça aí ela tem que respeitar, né? Ela tem que ter, mesmo que ele não conheça o Senhor. Mas ela pode ser uma discipuladora, ela pode ajudar, de repente, mulheres casadas, ou mulheres divorciadas, ou jovens, ela pode discipular, se não tem problema Tem nenhum. experiências, né? Tem, ela pode estar ajudando, sim. É isso, Andréia. Então, não tem mais nenhuma pergunta. Foi uma bênção. Muito obrigada. Estou com o coração muito contente. Hoje a gente vai ter um encontro de meninas casadas aqui em casa. Já foi uma bênção. Ai, que legal. Esse encontro. É a Flávia, a esposa do pastor, que está fazendo esse encontro. Tenho certeza que vai ser uma bênção também para a gente. Tem alguma coisa para dizer? Algo para deixar para as mulheres? Tá, eu queria dizer, primeiro que, para mim, eu queria dizer para vocês, meninas, mulheres, aceite o desafio que Deus colocar em suas mãos. Deus, Ele quer nos usar. Às vezes a gente tem medo, a gente tem insegurança, vergonha, né, de se expor, porque quando você vai falar, você está pensando, e se eu errar? Deus vai te capacitar. E Deus usa tudo que você tem para a honra e glória dele. Então, peça para ele, Senhor, se o Senhor está me desafiando a ser discipulado ou a discipular, usa a minha vida. Então, eu queria dizer para vocês, aceite o desafio que Deus tem para vocês. Nós, como mulheres, nós somos fortes na igreja, né, dentro da autoridade, de acordo com a palavra de Deus, mas Deus quer levantar mulheres que oram, mulheres que discipulam, mulheres que queiram cuidar de outras mulheres. Quando meu marido assumiu o ministério, eu falava assim, eu não vou cuidar de mulher, não. Eu não vou ser... Eu falava assim para ele, eu não vou ser da MCA, brincava com ele na época. Quando ele assumiu, nós casamos com 20 anos, né? E a gente casou e logo, depois de um tempo, ele assumiu a igreja. Enfim, mas Deus foi trabalhando isso no meu coração e Deus não mostrou que eu tinha que ser uma líder só para cuidar de mulheres. Deus mostrou que Ele queria me usar para fazer a diferença. E eu sei que eu tenho muitos erros, que eu preciso aprender muito. Mas eu sei que o que Deus quer para mim hoje é cuidar de mulheres. Deus quer que eu faça isso. Então, eu faço isso com amor. Então, Deus vai mostrar para vocês o que é. Se é no ministério infantil, se é... Mas o discipulado é algo essencial na vida de qualquer mulher. Independente se ela onde ela vai trabalhar no ministério, Deus quer que você discipule e que você seja uma discipuladora. Então, aceite o desafio. Eu quero que, em nome de Jesus, na próxima live, vocês vão contar para mim assim, olha, já começamos, está sendo bênção. Amém. E eu estou à disposição. Não sei se eu pude ajudar muito, mas o que eu puder ajudar, eu estou à disposição para servir. Amém. Eu tenho seu telefone, agora já era. Qualquer coisa, vou mandar. Andréia, por favor, me ajuda, help. Mas amém, amém. Andréia. Eu estou muito feliz, muito contente. É como você falou, eu também preciso aprender muito, mas eu preciso também cuidar mais, né? Preciso viver mais isso. E para mim foi difícil no começo aceitar essa questão de discipulado. Meu esposo, ele tem um chamado para isso, para cuidar das pessoas, né? E eu preciso caminhar com ele cada dia mais. Amém. Então, às vezes eu falo, Wellington, você tem uma facilidade muito fácil de lidar com certas coisas. Eu já não tenho paciência, ou então eu não sei lidar, eu não sei conversar, não sei chegar, não sei, sabe, dar um caminho para a pessoa resolver. Mas eu tenho que andar com ele, né? Não tem como eu fugir disso, na verdade. Então, assim, é uma benção. Eu preciso aprender mais, preciso buscar cursos eu já venho pensado nisso, né? De me aperfeiçoar nessa questão. E Deus só está encaminhando, né? Que Deus te abençoe, Amém. Andréia. Vai ser bom. Nós vamos orar. Obrigada. Tá bom? Vamos. Eu vou orar. Tem 26 minutinhos. Então, assim, para não cair a oração, né? 26 segundos. Para não cair a oração, peço que Deus te abençoe. Desculpe por não conseguir orar com você.
Mas que ele Imagina. enriqueça a sua vida, seu casamento, a vida dos seus filhos, o seu esposo. Que ele abençoe ricamente a vida de vocês. Um beijo.